Minhas irmãs, meus irmãos, vamos falar hoje sobre a obra. Pessoalmente, eu posso dar um testemunho muito importante sobre a obra de André Luiz, porque eu conheço o Espiritismo desde que nasci. Na minha casa, em tempo de criança, já havia reuniões mediúnicas. Minha mãe era médium, amigos do meu pai eram espíritas. Nós tínhamos reunião mediúnica dentro de casa, na minha casa. E até como criança eu assistia a reunião, porque era uma coisa tão natural. É claro que você ficava lá sentadinho, quietinho ali, coisa e tal, com respeito muito grande. Mas havia reunião mediúnica, conhecia a prece, médium de incorporação, conhecia os fenômenos de vidência. E fenômenos extraordinários naquele tempo, médium vidente que identificava assim perfeitamente o espírito que aparecia e tal. Então esse ambiente para mim, espírita, de Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, isso era comum. Como eu disse, na minha casa havia reunião mediúnica, eram muito comuns as reuniões mediúnicas domésticas. Mas a gente não tinha ideia de como se organiza o mundo espiritual. Desencarnou, ficava o espírito sem corpo físico, o corpo físico ia para o cemitério, ia para o mundo espiritual. E não havia muitas informações sobre o mundo espiritual. Mais tarde eu já fui aprender que havia algumas coisas. Por exemplo, um livro do reverendo, por sinal protestante, reverendo Veil Owen. O livro dele chama-se A Vida Além do Véu. Quem quiser procurar aí no Google vai encontrar. A Vida Além do Véu. É um pastor protestante. E havia também umas revelações feitas por um engenheiro mineralogista sueco. Ele era médium, mas isso antes de Kardec até. Ele era médium e ele falava do mundo espiritual. Mundo espiritual, de organizações no mundo espiritual e etc. e tal. Mas veio Kardec não abordou essa organização física, entre aspas, né, do mundo espiritual. A gente não tinha ideia. Os espíritos estão lá na erraticidade no mundo espiritual, mas a gente não tinha ideia de como se organiza a vida no mundo espiritual. A única referência que nós tínhamos era de Swedenborg, que é o nome desse engenheiro Emanuel Swedenborg. Não tem nada com o nosso Emanuel do Chico, não. E reverendo Veil Owen. Eram as duas referências que havia até a obra de André Luiz, que saiu em 1944. O prefácio do livro Nosso Lar é 43, mas ele só foi editado em 44. Saiu a público em 44. E eu li, aos meus 18 anos de idade, o Nosso Lar. Uma revelação impressionante, falando de construções do mundo espiritual, cidade espiritual, com ruas, avenidas, arvoredos e universidades e tal, e tal, e tal.
Houve muitos espíritas que acharam aquilo meio fantasioso. Mas a obra de André Luiz é uma obra pioneira. Ela veio exatamente no momento em que já havia. Veja que o mundo espiritual age com muita prudência. Já havia um lastro de conhecimento teórico do espiritismo muito importante, que servia de base para essas novas revelações que vieram, através de um médium de credibilidade indiscutível, porque também o Chico começou o seu apostolado mediúnico, né, em 1930, mas aí foi quando foi publicado o livro Parnaso de Além Túmulo, que trouxe a palavra, né, em versos, né, de 52 poetas brasileiros e portugueses. Eu falo isso com muita tranquilidade. E que não foi contestado por ninguém. Ninguém. A Academia Brasileira de Letras se fechou em copas. Porque se ela falasse que era falso, estava ali as análises literárias mostrando a perfeita continuidade do estilo de todos aqueles poetas que escreveram ali. Poemas iguais, o estilo mesmo, o ritmo mesmo, etc. O vigor poético de um Castro Alves, por exemplo, o mesmo. O aspecto tétrico de um Augusto dos Anjos, também o mesmo. E a Academia Brasileira de Letras resolveu ficar calada, porque se ela admitisse como veracidade, ela estava aceitando a mediunidade. Se ela quisesse dizer que era falso, estava ali a prova. Agora, se ela aceitasse como verdade, dissesse que não era mediúnico, ela tinha que dar uma cadeira lá para o Chico, para ele ficar lá entre os imortais. Então a situação era essa. Os espíritas, nós tínhamos por verdadeira a obra de Kardec, a obra de Chico e de outros médiuns, quando então vem, através já da mediunidade consolidada de Chico Xavier, indiscutível de Chico Xavier, então vem André Luiz dando essa nova revelação da existência de um mundo espiritual organizado, com sociedades organizadas, colônias espirituais ou cidades espirituais organizadas no além, noutra dimensão vibratória. Causou muita discussão, inclusive no meio espírita, porque houve espíritas que achavam que o Chico aí estava saindo um pouco do seu equilíbrio e tal, né? Apesar, né, da sobriedade de Emmanuel e das outras comunicações de espíritos conhecidos que atestavam efetivamente, além do Parnaso de Além Túmulo, outros espíritos conhecidos que davam testemunho irrefutável da sua condição de continuar vivo, apenas desencarnado, etc. e tal. Mas alguns espíritos ainda ficavam achando a obra um tanto fantasiosa. Mas nós vemos que André Luiz é um verdadeiro divisor de águas. A obra de André Luiz é uma obra que merece o estudo nosso muito cuidadoso, porque é uma obra tão atraente que pode ser lida como romance. Em minha casa, durante muitos anos, quando meus filhos ainda eram mais jovens, nós fazíamos no culto do lar a leitura da obra de André Luiz,
Começamos por Nosso Lar, fomos passando por todos os livros. Líamos a obra e comentávamos. É um verdadeiro curso de espiritualidade. E eu digo para muita gente que você vai se lembrar de mim no mundo espiritual quando você for surpreendido por certas surpresas que você não precisaria tê-las se você tivesse estudado, não só lido, a obra de André Luiz. Pensado, meditado, colocado aquilo dentro do seu campo mental. Você estaria preparado para uma melhor chegada no mundo espiritual. Porque André Luiz produziu uma obra que não é obra pessoal. Não é obra pessoal. Não é simplesmente aquele médico que teve problemas aqui na Terra e tal, que desencarnou. Porque tem muita gente que só lembra de Nosso Lar do umbral. Eu falo, você já leu Nosso Lar? É umbral, não sei. Por quê? Porque nós estamos mais ligados ao desequilíbrio do que ao equilíbrio. Fica então achando que vai para o umbral. Uma das grandes contribuições de André Luiz é no sentido de nos ensinar caminhos para nós não irmos para o umbral. Está lá na obra dele, é só você ler e meditar e procurar pautar a sua vida dentro de outros padrões, dentro de padrões do Evangelho. Ali é ensinado tudo muito claro, ilustrado, mostrado como é a vida espiritual, como é a desencarnação, como deve ser a sua vida aqui na Terra e as consequências que você tem no mundo espiritual da sua maneira de pensar, de falar e de agir aqui na Terra. Abre as cortinas do além para você. Está nas nossas mãos. No livro Nosso Lar, você vê ali revelações extraordinárias. E eu me lembro de um livro escrito pelo Chico, através do Chico, pelo irmão Jacó. É um livro sobre o qual eu tenho me referido muito ultimamente, que é um livro extremamente importante para o espírita estudioso. É um livro pequeno, chamado Voltei. É de Frederico Figner, um ex-judeu que se tornou espírita, desencarnado, grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Ele nos dá ali as suas experiências da sua vida, da sua desencarnação e do recebimento dele lá no mundo espiritual. Leva toda pessoa de boa vontade, a pessoa que quer realmente progredir espiritualmente, leva essas pessoas a reflexões profundas. É só você ver ali. Porque ele é um espírito tão corajoso que ele pediu muito para assistir à própria desencarnação. Nós sabemos que geralmente dormimos. Quando abrimos os olhos, já estamos do lado de lá. Mas esse espírito pediu muito a Jesus. Ele queria assistir à própria desencarnação. Ele não queria dormir durante a desencarnação. Haja coragem. E assim foi. Eu não vou adiantar mais nada, porque eu estou querendo assolar a curiosidade de vocês e ver se muita gente larga dessa preguiça terrível e vai ler o livro. Voltei, do irmão Jacó. Ele publica o livro com pseudônimo. Mas ele fala ali uma coisa muito interessante, logo no prólogo do livro, ali no comecinho. Ele falou que ele fez esse pedido todo e tal, desencarnou, e logo que ele se ajustou no mundo espiritual, é muito interessante a chegada dele no mundo espiritual, mas muito interessante.
Ele se ajustou lá e tal, estava bem ajustado, ele desejou escrever, conforme já era do seu desejo anterior, a nós encarnados, as suas experiências, para que nos fossem úteis, como foram úteis, principalmente são úteis para mim, pessoalmente, que eu estou mais para lá do que para cá, vocês estão vendo, né? Não preciso nem falar que agora, dali a pouco, eu vou fazer 95, né? Esse mês que vem, agora de abril. Então, eu estou mais para lá do que para cá. Para mim foi muito útil. Eu não estou querendo ver desencarnação, não tem essa. Já via do Jacó, tudo bem. Quero é dormir e acordar do lado de lá. Mas ele conta que logo que ele se refez lá, que ele se equilibrou, é muito interessante o reequilíbrio dele lá no mundo espiritual. Tem muita advertência importante aí para a gente. Ele então diz que ele desejou escrever-nos e foi a Pedro Leopoldo. E lá ele pensou que chegava lá e pegava o Chico, vou escrever aí, coisa e tal. Mas o instrutor, o diretor espiritual, ele não fala que é Emmanuel, não, né? Mas a gente sabe que o diretor espiritual era Emmanuel. Falou com ele e tal, e coisa, que esperasse o momento oportuno e tal, e tal. E ele disse, então, isso ele faz uma revelação. Eu fico impressionado com a sinceridade desse espírito. Ele disse assim, eu, na minha pequenez, pensei assim, olha, André Luiz, que nem espírita era, que foi médium, né, e tal, e coisa, deu a ficha negativa do André Luiz. Está escrevendo livros aí, porque já tinha escrito Nosso Lar, não sei se já estava escrevendo, já tinha escrito O Mensageiro também. Eu era espírita, dirigente de reuniões mediúnicas e coisa, espírita trabalhador, tal, tal. Aí diz que o diretor espiritual, Emmanuel, né? É claro que captou o pensamento dele. Ele não falou que captou o pensamento dele, não, mas ele falou das palavras do diretor espiritual. E essas palavras gravaram muito profundamente em mim. Ele diz, meu amigo, o nosso André preparou-se durante 720 dias para estabelecer a necessária sintonia mediúnica com o Chico para produzir essa obra dele. E a obra de André Luiz não é uma obra pessoal, é uma obra decorrente de decisões de esferas superiores. Aí ele maneirou, né? Ele viu que não era assim uma obra pessoal, que a coisa não era desse jeito. Eu acho importante, interessante, inclusive, a humildade dele em relatar tudo isso. O irmão Jacó, como eu digo assim, desnuda a sua consciência diante de nós para nos ajudar. Eu tenho um respeito muito grande e uma admiração profunda por esse espírito. Ainda quero me encontrar e agradecer-lhe pessoalmente pela contribuição extraordinária de libertação que ele nos deu. Então, nós vemos, por essas palavras, que a obra de André Luiz não é uma obra pessoal, é uma obra programada. E esse programa foi cumprido em 16 obras, começando com o Nosso Lar, terminando com E a Vida Continua. Você tem nessas 16 obras informações de tudo. Como se organiza a vida no mundo espiritual, como o espírito vai para a região inferior, como ele pode se libertar de lá, o que nós devemos fazer para nós não irmos para regiões inferiores.
nós sermos recebidos amorosamente, fraternalmente no mundo espiritual, entrarmos no mundo espiritual com a nossa divinidade pessoal inteira, sem sermos atingidos por ataques de espíritos ainda desequilibrados, etc. A bela organização do mundo espiritual, das várias colônias espirituais, de universidades que existem lá, e obras que vêm corroborar com outras obras, de Zilda Gama, que é outra médium do passado, né? De Ivone do Amaral Pereira, que escreveu essa grande obra, Martírio de um Suicida, José Raul Teixeira, e principalmente Valdo Pereira Franco. São médiuns que deixaram aí, além de outros médiuns. Também tem surgido aí algumas obras que eu até sobre elas eu escrevi alguma crítica. São médiuns que aparecem aí de repente e que muita gente ansiosa por novidade, como eu já ouvi a pessoa entrando na livraria espírita falando assim, qual é a novidade que você tem aí? Eu tive vontade de perguntar, você já leu toda a obra de André Luiz, pelo menos? Não digo de Kardec, não, que já é mais pesado. Para você ficar procurando novidade em romancezinho de segunda categoria, que existem muitos por aí. Quem quiser me pedir análise de 20 e poucas obras mediúnicas, eu mando por e-mail. É só anotar o meu e-mail aí. É só pedir, ter vontade de ler. Eu fiz 20 e poucas, 23 análises de obras mediúnicas que não merecem a nossa atenção, mas que estão aí chamando a atenção por causa do espírito novidadeiro de muita gente querendo novidade. Meu e-mail é o meu nome, José, tudo com letra minúscula, sem acento, sem nada. José.Pacini, com 2 S, @gmail.com. É só me pedir. Não precisa fazer, meu caro irmão, senhor. Pacini, manda para mim as suas análises. Abraço, se quiser dar um abraço, eu aceito. Fulano. E manda, vendo o seu e-mail, eu mando por e-mail essas análises. E você vai ler. Falo para você tomar um pouquinho de bicarbonato antes, né? Porque tem muita bobagem escrita também. E eu chamo a atenção, principalmente, dos nossos irmãos espíritas, que estão lendo aí novidades que surgem de médiuns oportunistas. Infelizmente, alguns deles ainda são vendidos na nossa livraria, porque a livraria não pode fazer assim uma peneira tão grande. Mas a verdade é que tem de peneirar mesmo. Mas há muita coisa que não era vendida pela livraria. Hoje a internet vende. E muito lixo mediúnico. Então nós temos a obra de André Luiz. Se você quer ler coisa mediúnica, boa, leia a obra de André Luiz. Depois que você ler as 16 obras de André Luiz, então você vai ler as outras obras. Agora, se você já leu Kardec e André Luiz, você já está formado em espiritismo, pós-graduado, até com pós-doutorado. Agora, precisa é você pôr em prática. Aí é que está o negócio. Porque o espiritismo aqui é muito bom, mas aqui e aqui é mais importante. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês e muita paz. Eu vou repetir o meu e-mail, porque muita gente foi buscar o lápis e não deu tempo. José, tudo com letra minúscula, josé.pacini@gmail.com. Peça que eu mando. Muita paz.